Bom, vamos iniciar então, né, Jaque? Estava só aguardando você entrar. Algumas colegas já estão aqui presentes. Então, assim, vamos iniciar o nosso quarto Conciped, né? Agora de 2022. Desde 2020 que a gente está com essa ação, que antes os alunos publicavam os seus artigos, tinham lá aprovação pelos seus professores, mas não tinham oportunidade de fazer essa apresentação para a comunidade acadêmica. Então, já há 4 semestres, né, 2 anos, e hoje nós estamos no quarto Conciped, que é o painel de comunicação científica dos estudantes de pedagogia da UVA, justamente para propiciar essa oportunidade, tanto para os autores, né, dos artigos que foram produzidos, compartilharem as experiências deles, né, o estudo científico deles, que eles tiveram oportunidade de aprofundar, tanto para o público, né, para os nossos alunos, para eles poderem também ter acesso a toda essa produção, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor a todos vocês. Então, vamos iniciar com a apresentação das alunas Débora Luísa Souza do Nascimento e Milena da Silva Saragossa, sob a coordenação da professora Jaqueline Maia. Elas fizeram um artigo com o título Alfabetização e Letramento na Formação Humana. Então, Débora e Milena, está com vocês façam a apresentação. Aí, no final, meninas, Mariana, Jaqueline, que estão aqui assistindo, se vocês quiserem fazer alguma colocação, mas antes, eu vou passar a palavra para a professora Jaqueline, para ela também fazer alguma consideração. Ou quer ficar só para o final, Jaque? Eu prefiro ficar para o final. Tá bom, então vamos deixar as meninas. Débora e Milena tá com vocês, tá bom? E já estamos como apresentadora? Não, peraí, deixa eu botar aqui. Vou desligar minha câmera para poder visualizar melhor vocês. Agora, eu acho que vocês conseguem compartilhar, porque eu não estou compartilhando nada. Tenta compartilhar, vocês sabem compartilhar? Porque eu não... Sim. Porque no Teams, não é igual no Canvas que a gente precisa transformar vocês em apresentadora, não. Vocês conseguem compartilhar, vê se vocês conseguem. Sim, conseguimos. Isso, legal. Vou desligar meu microfone também, tá bom? Tá bom. Bom dia, mais uma vez, a todos. Sejam muito bem-vindos. Como a professora Rose já falou, meu nome é Milena. Meu nome é Débora. Nós somos alunas do curso de Pedagogia, licenciatura, e estamos aqui hoje para apresentar nosso artigo, que tem como tema Alfabetização e Letramento na Formação Humana. Nossa orientadora foi a professora mestre Jaqueline Maia de Miranda, e a Débora vai dar início à nossa apresentação. Só um minutinho, meninas, desculpa. Mas é porque no slide, para mim, pelo menos, está aparecendo já considerações finais. Coloca lá no primeiro slide, por favor. Calma aí, professora. Agora foi. Obrigada. Foi? Vê se agora ainda tá. Para nós aqui tá aparecendo. Tá certinho aí? Tá certinho agora. Agora foi. Oxe, a gente estava aparecendo certo. Mas vai. Para começar a nossa apresentação, né? Vamos falar sobre a relevância do nosso tema. E o tema ele é de suma relevância, porque ele apresenta uma reflexão acerca da docência nas séries iniciais, de modo a aplicar estratégias que estimulem a alfabetização e letramento, assim, e tornando as aulas mais dinâmicas, mais eficazes. E, assim, é possível promover uma maior motivação para a aprendizagem e, consequentemente, a melhoria do desenvolvimento humano para o exercício da cidadania. E constrói o conhecimento e desenvolve a consciência crítica em prol do convívio na cidadania, na sociedade, né? O nosso artigo ele defende que a alfabetização e o letramento ocorram juntos, né? Apesar de serem temas distintos, eles são inseparáveis. E Soares defende isso, porque são conceitos que vão muito além de conhecer as letras, possibilitando ao indivíduo a capacidade de ler, reler, interpretar, reinterpretar, analisar e também comparar e elaborar conceitos elaborando conteúdos sobre conceitos de mundo, né?
E é por isso que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, conhecida como a nossa famosa LDB, né? Ela exige que as crianças estejam matriculadas em uma instituição de ensino a partir da pré-escola e que todas as escolas públicas e privadas ofereçam um ensino de qualidade, desde o nível da educação básica até o nível superior. Mas, apesar disso ser uma exigência da LDB, o Indicador de Alfabetização Funcional, o INAF, ele divulgou em 2018 que 29% da população brasileira com mais de 15 anos tem dificuldades para ler textos, e a alfabetização e letramento é uma preocupação para a população brasileira, né? E o IBGE ele também divulgou que 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Ou seja, fornecer a todos os cidadãos uma educação básica é o maior tesouro monetário de qualquer país, e os índices indicam que, infelizmente, há uma defasagem, né? Assim como também o INAF ele reconhece como analfabetos funcionais os indivíduos que sabem ler, sabem escrever, mas que carecem de habilidades básicas necessárias para a vida cotidiana. Porque isso, infelizmente, impossibilita o indivíduo a desenvolver habilidades que os levem a progredir em suas vidas, tanto profissionais quanto pessoais. E o objetivo do nosso artigo, ele apresenta, por meio de uma pesquisa bibliográfica, a importância da alfabetização e letramento para a formação humana, com estratégias que possam contribuir para o desenvolvimento dos cidadãos nos primeiros anos de seus estudos, tendo em vista essa ampliação da aprendizagem ao longo da vida. E a metodologia que nós utilizamos foi a pesquisa bibliográfica, realizada por meio de uma revisão literária com os seguintes referenciais teóricos. Nós utilizamos Cursino, Cleman, Soares, Almeida Carvalho, Hatcher, Souza, Scarpa, Cunha, Santos, Leal, Albuquerque, Moraes, Grosch, Rogers, Bethlen, Tomás, Vygotsky, Freire, Silva, Carvalho, Ferreira, Stimmer, Walter Nunes e Delgado. O nosso primeiro capítulo, ele fala sobre a importância da alfabetização e letramento. E, assim, o ideal é alfabetizar já construindo o letramento, ensinando o aluno a ler e escrever no contexto das práticas sociais. Assim, ele tende a obter uma formação humana significativa e justa, e possibilitando que o indivíduo possa estar integrado na sociedade. E, assim, Soares, ela traz para nós essa importância da aprendizagem através do contexto social, cultural e escolar, para que o desenvolvimento da criança possa avançar cada vez mais. E Soares também enfatiza, né, que apesar desses termos eles parecerem de cara assim iguais, que tenham o mesmo significado, né, eles são termos que se aplicam a diferentes práticas. Por exemplo, letrar significa transmitir as habilidades necessárias e o hábito de ler e escrever, enquanto alfabetizar já se refere ao aprendizado das técnicas para a compreensão da linguagem, no que diz respeito aos conteúdos gramaticais, né? Ou seja, em outras palavras, alfabetizar é o processo formal de ensinar a ler e a escrever, enquanto letrar já ocasiona mudanças políticas, sociais, econômicas e cognitivas a partir da inserção do indivíduo na sociedade. E, por isso, até mesmo o analfabeto ele pode ser letrado, de acordo com o seu convívio social. E, por isso, Cleman também defende que o letramento ele extrapola o mundo da escrita.
E, assim, para a construção desses saberes em prol da formação humana, Clayman também ele destaca para nós assim, a valorização do ato de ler para desenvolver os resultados que possibilitam o indivíduo a aquisição do conhecimento, de maneira a construir uma capacidade de estar em contato com o mundo e, assim, organizar os saberes de maneira a prepará-los para seres críticos, conscientes do seu papel no mundo. Uhum. E por isso, né, para que esses seres, os seres humanos, se tornem capazes de estar em contato com o mundo e contribuir para ele, né? No segundo capítulo, vamos discorrer um pouquinho sobre o ser humano sendo o melhor no mundo quando ele está letrado. Soares defende que um ser humano letrado ele possui uma maior participação na sociedade, podendo buscar constantemente uma sociedade mais justa e igualitária, tendo em vista também que o indivíduo, quando ele é capaz de realizar a leitura de contextos, ele exerce com maior propriedade a cidadania. A autora também ainda relata que o letramento ele é responsável pela produção de resultados importantes na sociedade, ou seja, concebe o desenvolvimento humano e estimula o sujeito a agir ativamente na transformação do mundo. O nosso próximo capítulo ele vai falar sobre aprendizagens nos anos iniciais do ensino fundamental. E assim, gente, não tem como, né, Milena? Não tem como falar de alfabetização e letramento sem passar pela educação infantil, porque é a base para o desenvolvimento de uma jornada de ensino. E esses processos, eles devem ser iniciados na educação infantil, pois é uma etapa assim, muito importante. Essencial, né? Isso, na evolução da criança. E um referencial teórico para a gente é de Scarpa, que ele relata que é nesse período que se inicia a escolarização e é necessário que os alunos se envolvam nas atividades de leitura e escrita. Assim vai facilitar a sua aprendizagem. E além de facilitar nesse período a aprendizagem, o indivíduo já vai para o ensino fundamental, né? Com uma base, com uma estrutura significativa, né? Porque o processo de alfabetização e letramento ele se torna ainda mais desafiador no ensino fundamental. Bethlen ele traz para nós que as crianças encontrarão dificuldades no caminho por diversos fatores. E isso pode aumentar se o método de ensino utilizado não for condizente com a realidade do aluno, porque quanto mais próximo a aprendizagem estiver da realidade, do contexto social do aluno, mais significativo se torna o aprendizado. E é por isso, Milena, que os professores, eles precisam, não só precisam, né? Eles necessitam de um olhar mais atento para identificar as dificuldades pessoais que cada aluno tem. E utilizar, assim, a literatura infantil como um dos recursos. E Cunha destaca que essa metodologia busca alcançar uma consciência crítica da realidade e uma prática social criadora e transformadora. E assim nem todos os alunos eles são alfabetizados da mesma maneira. Cada um tem a sua maneira de aprender. E mesmo sem problemas evidentes, problemas que a gente às vezes nem vê, eles acabam encontrando assim, dificuldades para aprender a ler e a escrever. E por isso, que no nosso próximo capítulo, vamos trazer o lúdico como um recurso pedagógico na aprendizagem dos alunos no processo de alfabetização e letramento, né? Débora, no capítulo anterior, já falou sobre as literaturas infantis, né? E através da brincadeira, Vygotsky ele percebeu que as crianças se desenvolvem e crescem graças aos brinquedos e jogos lúdicos, desenvolvendo comunicação, compreensão e foco em evolução. Assim como Santos, ele também relata que são diversos os benefícios de brincar para as crianças.
ajudando a promover a saúde mental, construindo conexões sociais e até mesmo preparando para a vida adulta, né? Ensina também questões culturais, como, por exemplo, se comunicar e se expressar. E a base comum curricular, ela afirma também a importância do brincar, né, na aprendizagem. Assim, incentivando os professores cada dia mais a incorporar o brincar em suas aulas. E isso ajuda as crianças a continuar desenvolvendo habilidades educacionais importantes por meio de suas interações na sala de aula. E as aulas lúdicas de aprendizagem também ajudam a criar desenvolvimento contínuo ao longo da sua carreira educacional. E por isso também que Hatcher nos leva a refletir um pouco mais sobre o desafio de ler e compreender, né? Porque muitos entendem o lúdico somente por meio de brincadeiras, mas ele vai muito além disso, né? É sobre explorar por meio de estratégias que levarão o indivíduo à compreensão e absorção de conhecimento significativo para a formação humana. Lá na educação infantil, o lúdico, ele é a base, de fato, né? Falamos muito sobre ele na educação infantil. Só que não é somente sobre o brincar. Hatcher traz para nós um exemplo, um livro. Antes de iniciarmos a leitura, o docente, o profissional, ele precisa tornar aquele momento prazeroso, significativo. Ele precisa passear pela capa, explorar a biografia do autor, mostrar onde fica localizado o índice, instigar a curiosidade, de fato, dos alunos para que, assim, eles estejam preparados a seguir rumo à leitura. E outro exemplo também super importante seria assim, usar assuntos do momento, ou por meio de uma revista online. E assim, a gente pode dizer que o que chama a atenção das crianças são títulos, subtítulos, fotos. E assim, o professor ele precisa conectar o assunto ao cotidiano do aluno e dessa maneira realizar uma comparação do que está escrito aos seus conhecimentos. Fazendo a seguinte pergunta: o que sei sobre o conteúdo do texto? Ou indagar o que se espera daqui, o que se espera do texto? E assim, por meio de estratégias, é possível trilhar um caminho de alfabetização e letramento. E Carvalho ressalta para nós que, dessa forma, a escola desempenha um papel influenciador para o seu comportamento e aprendizagem. Por isso a importância também de conhecer a realidade do aluno, né? Quanto mais próximo o professor estiver da realidade dele, mais estratégias ele consegue buscar em prol do processo de ensino-aprendizagem para alfabetizar e letrar. O nosso próximo capítulo ele fala sobre a formação continuada para professores de ensino fundamental, estratégia para o ensino de alfabetização e letramento. E o programa de educação continuada nas escolas, ela fornece ao professor novos conhecimentos educacionais sobre métodos, sobre lições em salas de aula. E esse processo também ajuda os profissionais a melhorar o que eles já sabem. Então, assim, eu tenho um conhecimento, aí eu faço uma formação continuada e aquele conhecimento que eu tenho melhora conforme a realidade do meu aluno. Então, assim, segundo a LDB, as instituições de ensino têm como obrigação legal oferecer educação continuada. E também as diretrizes curriculares gerais nacionais para a educação básica afirmam que as escolas precisam oferecer educação continuada para professores e também para os alunos, para manter a qualidade. E outra também é a Base Nacional Comum Curricular, que ela destaca assim, a necessidade de formação continuada nas escolas para alcançar maior qualidade de ensino e diminuir a desigualdade educacional. E, por fim,
chegamos em nossas considerações finais. Conforme demonstrou o nosso estudo, alfabetizar e letrar são temas extremamente necessários para o exercício da cidadania. E são conceitos que necessitam andar juntos. Claro que com estratégias de ensino que levem o indivíduo a uma esfera muito além do saber ler e escrever. E a interação na sociedade, ela também pode ser promovida por meio do lúdico, através de jogos e brincadeiras, pois são mecanismos muito importantes no convívio social, em todas as esferas, em todas as etapas da educação básica, no ensino superior. E a própria Constituição Federal de 1988, ela prevê, em seu artigo 205, a educação como direito de todos, visando o pleno desenvolvimento do indivíduo e seu preparo para o exercício da cidadania e perante a sociedade. O indivíduo que compreende o que ele lê, ele se torna capaz de promover autonomia em atividades como refletir, pensar, opinar, se tornando, no entanto, um cidadão letrado, né? Os autores Schimmer, Walter, Nunes e Delgado, eles defendem a importância da formação continuada como uma meta para todos os educadores e como uma forma de comprometimento profissional também, a fim de oferecer uma educação de qualidade em todos os níveis de ensino. E a gente não poderia, né, Milena, terminar nossa apresentação sem deixar para todos, para o público que está aqui, para os professores, uma frase muito importante que marca a nossa trajetória de Freire, que diz: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Eu espero que vocês guardem essa frase, né? Porque assim como marca a gente, e vocês possam entender também o significado dela, né? E esse foi nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta do nosso tema, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente falou, o que a gente trouxe. E é isso. Eu peço obrigada pelo tempo, né? Ai, que maravilha! Parabéns, Débora e Milena. Olha, antes de passar a palavra para a Jaque, eu quero fazer um registro aqui. Adorei a apresentação de vocês, porque assim é uma coisa muito. A Jaque deve concordar comigo que é uma coisa muito difícil. Primeiro, trabalhar em dupla, né? Então, assim, ter sinergia em dupla, dividir, né? Compartilhar, aprender com o outro, são competências que a gente precisa cada vez mais, mas muitas vezes a gente não encontra nessa parceria. E assim, eu não sei como é que foi, aí a Jaque vai falar melhor, não sei como é que foi o desenvolvimento desse trabalho, mas hoje aqui a apresentação de vocês foi um bate-bola, como a gente costuma chamar, né, Jaque? Bateram bola muito bem, uma passando palavra para outra, uma engajada com a outra, então eu fiquei encantada, primeiro com a apresentação. Assim, vou falar porque me chamou muita atenção. E depois parabenizar vocês pelo estudo, já vi que vocês aprofundaram, vocês trouxeram diversos elementos, né, saindo daquele senso comum da questão da alfabetização e letramento, trouxeram questões voltadas também para a corporeidade, né, para a questão da ludicidade. Então, assim, parabéns às duas, né, as alunas e a professora. Jaque, com você. Bom dia a todos. Falar de Milena e Débora, assim, não tenho nada, como você falou aí, é uma dupla que faz uma boa parceria. Não tivemos nenhum problema em relação a isso, elas sempre dividiram muito bem, não chegou a mim nada em relação a isso, então isso demonstra também o resultado do trabalho, né? Falar das duas é falar também, como nós estamos, né, no período de Copa do Mundo, é falar de uma equipe campeã, né? De uma equipe que já está aí prontinha para executar a sua tarefa. A gente, quando fala de letramento, a gente não pode falar de um processo político, né? Porque, às vezes, as pessoas tendem a achar que a alfabetização se resume no ato de aprender a ler e a escrever, e não é só isso. Então, é muito mais, é uma compreensão de mundo, é uma compreensão de situações que vão envolver esse cidadão no mundo, né? Então, a frase final aí eu acho que demonstra bastante
a proposta que elas vêm trazendo, né? Então, no mais, é só agradecer a Rosiléia, o Conciped, as outras professoras, as alunas que mostraram aí para que vieram. Antes de você falar, professora, rapidinho. Falar. Assim, eu e Milena, a gente somos amigas desde o primeiro dia mesmo de aula. Quando foi a apresentação lá do diretor, apresentando a universidade. Então, assim, é uma amizade mesmo. Não é só assim, vamos facilitar nosso trabalho, não. É porque se a gente está desde o começo, nesse final a gente também precisa estar junto. Então, por isso que a gente resolveu fazer o artigo junto, e foi realmente junto, foi um trabalho em equipe. E a gente decidiu, a gente conversou, né? Eu falei assim, Milena, vamos fazer interativo. Você fala, eu falo, porque é melhor do que uma ler um slide e a outra ler outro slide. Porque fica aquela coisa meio robótica. Eu acho que se a gente fizer mais dinâmico, vai ficar melhor. E a gente é assim, né? A gente é mais dinâmica, a gente tenta fazer melhor o nosso trabalho a cada dia. A gente foi melhorando durante esses 4 anos. E se a gente chegou até aqui, é graças a vocês. Escolhemos a professora Jaqueline porque, assim, ela ia nos puxar mais para frente, ela ia nos ajudar bastante a dizer, aqui está errado, faça dessa forma, não faça desse jeito. Ela não ia deixar a gente no comodismo, ia tirar a gente do nosso comodismo e falar, vamos melhorar mais, fazer de forma que chame seu público, mostre para que vocês veio. E a gente está mostrando para vocês o nosso trabalho hoje. E eu só tenho a agradecer. Eu falei, Débora, você finaliza, porque eu fico logo emotiva, né? Eu falei, deixa com você, mas não poderia deixar de agradecê-las por tudo. Quando pensamos na Jaque, engraçado, eu já até falei isso para a Jaque, na primeira aula com ela, no primeiro trabalho, quando ela pediu para enviar por e-mail e mandava considerações de volta, foi enlouquecedor, né? E não pensaríamos em outra pessoa que não fosse ela para nos orientar nesse momento. Legal. Nossas sinceras gratidões por vocês terem nos acompanhado até aqui. Estamos muito gratas, de coração. Lindas. Obrigada. É uma graça. Obrigada. A gente fica orgulhosa, né, Jaque? A gente fica muito orgulhosa de ver o crescimento dessas meninas. Uma coisa que eu acho que quando eles entram na universidade e que a gente faz as exigências, tem uma resistência muito grande, porque o trabalho acadêmico não é um trabalho fácil. E não é um trabalho construído no ensino médio, é um trabalho que eles têm que aprender na universidade. Então, sofrem, né? E aí, muitas vezes, eles entendem depois que aquilo não é Jaqueline, aquilo é um processo, e que todos os outros professores vão exigir também. Então, fala assim, então, assim, vocês não são as primeiras alunas a relatarem isso, né? Que no primeiro momento fica, o que eu vim fazer aqui? Mas depois, Jaqueline, eu amo ou odeia, né? Que eu, no início eu já estou acostumada. Mas depois elas entendem. Poxa, professora, eu hoje lembrei da senhora. Às vezes, alunos de psicologia, por exemplo, que não são da minha linha de TCC, fazem psicanálise que não tem nada a ver, mas falam assim, professora, eu lembrei da senhora o tempo todo fazendo trabalho, né? É mais feia lá, porque valeu todo aquele puxão de orelha que a senhora fazia, não é assim que faz, é assim, é assado. E hoje eu me sinto mais seguro de fazer o meu TCC porque passei pela sua mão. Então, assim, missão cumprida, né? Agora vocês serão bem-vindas. Muito orgulho, né? Parabéns mais uma vez, meninas, muito sucesso na trajetória de vocês. Ontem eu falei até para isso para minhas alunas, que eu tinha umas alunas também de 8º período, e a gente, ao mesmo tempo que a gente fica contente, né, já que a gente fica triste, que a gente vai perder essas joinhas, né? Mas vem outras, graças a Deus. Sim, muito sucesso para vocês, tá? E muita gratidão aí por tudo. Obrigada a todas as meninas que parabenizaram a gente aí nos comentários. Muito obrigada, gente. Legal. Obrigada. Eu não estou vendo o celular, nem estou vendo os comentários. Todo mundo dando os parabéns para as meninas. Um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora. Agora vamos à próxima.
Isso, agora é a minha, né? A minha orientanda querida, a Luana Murito Belinello Soares, que vai nos trazer o tema Reflexões acerca do imediatismo generalizado no espaço escolar. Então, cadê a Luana? Deixa eu ver aqui. Luana, pode abrir sua câmera. Cadê? Já está aqui. Oi, querida. Vê se você consegue compartilhar. Ótimo, isso. Estamos conseguindo visualizar. Então, a Luana vai contar um pouquinho para vocês a respeito desse estudo dela, que a gente já está concluindo, né, Luana? Mas eu falei para ela, pode apresentar, porque eu tenho confiança no trabalho dela, a gente está finalizando, porque realmente é um tema que quanto mais a gente lê, né, Luana, mais a gente tem vontade de falar e aprofundar, e é uma realidade que eu tenho certeza que vocês todos que estão aqui assistindo e que depois poderão ter oportunidade de assistir. Aliás, eu não perguntei para a Débora e para a Milena, e vou perguntar agora para a Luana. Só queria deixar registrado aqui, coloca aqui no chat, Milena e Débora, se tem problema depois, porque a gente grava, porque depois nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube. Então, que é para justamente isso, né? A comunidade toda acadêmica ter oportunidade de acessar e conhecer um pouquinho mais desse tema. E esse é um dos outros um tema também, assim como das meninas que apresentaram, que vai agregar muito conhecimento de vocês. Vou deixar com você, Milena, estou aqui, tá bom? Boa sorte aí, beijo, meninas. Milena e Débora, coloquem se vocês concordam de disponibilizar no YouTube, tá? O vídeo de vocês. Para você, tudo bem, Luana? Não estou te ouvindo, Luana, tá sem som. Vocês estão ouvindo a Luana? Ah, tava mutado. Perdão, tá me escutando agora? Estamos. Tudo bem. Não, professora, não tem problema não. Por mim tá tudo certinho. Tá bom, querida. A postagem. Obrigada. Posso começar? Pode. Tá, bom dia a todas, né? Como a Rosileia falou, ela é minha orientadora no TCC. E o tema que eu escolhi foi reflexões acerca do imediatismo generalizado no espaço escolar. A escolha desse tema se deu pela percepção, né, dos alunos nas escolas que estão cada vez mais ansiosos, mais imediatistas. Eu acredito que todas que estão presentes aqui estão vendo essa nova realidade das escolas, que os alunos querem tudo na hora, querem o resultado na hora, e também como o uso de tecnologias, o uso de celular, as redes sociais têm prejudicado bastante o desempenho escolar deles. Nesse momento, eu vou falar sobre a cultura do imediatismo, que tem se mostrado cada vez mais em evidência, retratando uma tendência de comportamento nas pessoas, pelo simultâneo, o agora, o imediato, incutindo nelas um presentismo, conforme afirma Rushkoff. Esse presentismo, né, é essa necessidade de todos estarem presentes em diversos momentos, seja tanto presencial como online. Então, nós percebemos que, por exemplo, colocando um aluno dentro de sala, ele está assistindo a aula do professor, mas também está conectado no celular, que nesse celular ele tem diversas informações ao mesmo tempo, seja de conversa com os alunos e de notícias do mundo inteiro, né? Então, hoje, a pessoa, ela está em um lugar físico, mas também um lugar completamente amplo online. E essa percepção do imediatismo começa justamente com o avanço da tecnologia e a forma muito rápida de conexão que nos permite dizer e encontrar livremente o que desejar. Os objetivos, né, dessa pesquisa têm como proposta refletir sobre as causas e consequências do imediatismo no espaço escolar, trazendo a seguinte reflexão. E na escola, como é percebida a cultura do imediatismo? Nós, né, da equipe docente, estamos levando em pauta, a debate, como isso tem causado uma certa ausência dos alunos dentro de sala de aula, que é assim, né? Os alunos, sim, estão indo para a escola, estão dentro de sala de aula, mas o quanto realmente eles estão aprendendo? Dentro de sala de aula, assim, eu vejo uma constante preocupação com o uso de celular, como frear isso, como despertar
esse interesse nos alunos. E quando a gente fala do imediatismo, nós não estamos falando, o imediatismo em si, ele não está só direcionado à educação, né? O imediatismo está sendo uma principal questão da sociedade, não está exclusiva na educação. Tem o imediatismo na sociedade, no trabalho, nas relações sociais. Então, nós estamos percebendo isso tudo. Então, não está afetando só o aluno, né? Está afetando os responsáveis e também a equipe docente que está sofrendo pelo excesso desse imediatismo. E propondo uma análise do processo atual deste imediatismo generalizado e de que forma as escolas e os educadores podem contribuir com as consequências do mesmo. A metodologia utilizada, né, nesse trabalho foi a pesquisa qualitativa na busca de entender os motivos e o comportamento acerca do tema. Procurou-se identificar o conceito cultura do imediatismo, o crescimento do comportamento nas pessoas e os impactos causados na sociedade, buscando uma análise dos contextos atuais das escolas, as concepções de ensino e aprendizagem, tendo a finalidade de compreender seus desafios e também as oportunidades de mudança. E é necessário, né, compreender as diversas possibilidades que o uso de tecnologias podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Hoje nós vivemos numa era tecnológica. Não tem como eu simplesmente chegar aqui e falar, vamos eliminar a tecnologia das nossas vidas. Não tem como. Ela está presente no nosso dia a dia. Isso aqui já é o uso da tecnologia em si, né? Que antigamente era presencial, com todo mundo junto. E hoje a gente tem a possibilidade de usar essa tecnologia ao nosso favor, de conseguir alcançar esses espaços, cada um na sua casa, no seu local de trabalho. Mas nós precisamos compreender que precisamos ensinar tanto a equipe docente quanto os alunos os benefícios de um bom uso dessas tecnologias. Claro que nesse momento nós estamos percebendo que está um excesso de uso, não tem um controle e está sendo utilizada a maior parte dos momentos de forma irresponsável. Mas nós temos muita possibilidade de utilizar a tecnologia ao nosso favor. Sampaio e Leite nos trazem a reflexão de que a mudança também precisa vir do professor, já que é por meio da mediação dele que, com o uso destas tecnologias, os alunos poderão explorar um novo uso desses dispositivos, de tal forma que pode ser completamente benéfica para o aprendizado, explorando novas áreas de conhecimento, se tornando completamente fundamental na sua formação social. Então, agora nós percebemos que essa mudança, né, também do uso de tecnologias precisa vir do professor. O professor ele precisa falar sobre isso. Ele precisa criar e trazer estratégias dentro de sala de aula para que a gente tenha essa nova percepção da tecnologia, de que sim, o celular que está ali no nosso bolso, né, diariamente, pode ser uma ferramenta incrível para o nosso aprendizado. Discussão, nós notamos uma crescente onda de individualismo, pertinente a uma necessidade de satisfação pessoal, em busca de novo, do moderno e exclusivo, né? Então, esse constante uso dessas ferramentas tecnológicas estão gerando na gente essa onda de individualismo e de imediatismo generalizado. E, é claro, né, é muito preocupante, porque não tem um freio, né? Nós estamos nos deixando levar mediante a tudo isso que nós estamos recebendo. Tem um estudo, né, que já comprova de quando a nossa atenção está completamente fragmentada, o nosso cérebro ele não consegue ter sua função normal de conseguir captar e, sim, compreender tudo aquilo que ele está recebendo. Não, a nossa eficiência cai muito, porque está olhando para diversas coisas e não tem um foco na frente, né? Um objetivo. E isso acaba também nos deixando um pouco, como o Lima fala, um sujeito epistêmico da modernidade torna-se fragmentado, dissolvido, jogado no vazio, descolado do social, perdido na esfera do imediatismo e do consumo, sem causas, desafeito às ideologias, desinteressado pelo que é coletivo.
Então, a gente acaba entrando num sistema muito automático. Nós estamos recebendo cada vez mais informações, nós não conseguimos digerir as informações que já chegam outras. Então, é uma percepção muito grande de que, se isso é um problema, o imediatismo é um problema que está presente em toda a sociedade, imagina nas crianças e nos alunos, né, que estão nessas fases de descobertas, estão na sua forma social, estão aprendendo muita coisa ainda. Então, para nós, enquanto adultos, já é muito difícil conseguir especificar o que a gente precisa focar, o que é importante, qual caminho a gente deve seguir. Então, para as crianças que estão expostas diariamente, até muito mais do que a gente a essa tecnologia, é uma preocupação muito grande. E hoje, né, como as tecnologias têm avançado cada vez mais, hoje nós já estamos conseguindo perceber claramente essas consequências, que é dentro de sala de aula, é no convívio com os alunos, esses diversos transtornos de ansiedade generalizada que tem causado o fato do social deles estarem se perdendo, porque muitas das vezes o social deles é online, e quando se coloca em uma situação presencial, né, cara a cara, acaba ocorrendo diversas frustrações, diversos medos e diversos anseios. Então, nós precisamos ter um olhar muito atento a essa onda de imediatismo, de individualismo. E nos dias de hoje, os professores eles precisam assumir um novo papel, onde percebe a necessidade de valorização do aprendizado do aluno, com o seu determinado tempo e progresso nos conteúdos escolares. Nós precisamos ter esse olhar individual a cada aluno. Cada um tem sua trajetória, cada um tem a sua vida, né? E se a gente não olha um aluno como um ser que tem bagagem, que tem diversas histórias por trás desse papel, né, que ele apresenta como aluno, a gente acaba não conseguindo alcançar, abrindo ainda mais espaço para esse imediatismo que está, de certa forma, prejudicando tanto. Nós precisamos incentivar o aprendizado com o auxílio de metodologias ativas, contextualizando os conteúdos para a nossa realidade. E é importante, né, seguirmos debatendo, refletindo criticamente e conscientemente, levantando pautas sobre o assunto, utilizando rodas de conversas, pesquisas científicas e lutando por uma educação melhor no Brasil. Esse é o momento do diálogo, de trocas e experiências que permitam continuar avançando e reconectando todos ao espaço escolar, incentivando os estudos e a aprendizagem significativa. E eu não poderia, né, terminar também essa apresentação sem fazer uma citação sobre Rubem Alves, né, o gigante Rubem Alves. Ele traz uma proposta de um novo professor. Ele fala sobre um professor de espanto. Esse professor, a missão dele não é dar respostas prontas, porque as respostas prontas já estão nos livros, já estão na internet. A missão do professor é causar o espanto, a curiosidade, é provocar o aluno para que ele sinta o interesse pelo conhecimento, que ele também faça parte do conhecimento, de que ele também pode agregar numa conversa, numa discussão, né? Que ele pode ser uma fonte de pesquisa, ele pode ajudar o professor, ele pode fazer parte, não só o professor está ali como um agente que ensina e o aluno só recebe. Não, nós podemos fazer essa troca. Na verdade, nós precisamos ter essa troca para conseguir alcançar esses alunos, né? Para sentir, para despertar neles o gosto pelo aprendizado, o gosto de, cara, o meu celular ele me permite conhecer novas coisas, ter um acesso, aprender, né? Fazer parte dessa sociedade dentro da escola. E essa foi minha apresentação do trabalho de curso. Muito obrigada por todos que estão assistindo, principalmente, claro, né, a professora Rose, que é minha orientadora,
e que está me ajudando bastante. E toda essa pesquisa, claro, tem um papel fundamental nela, de ter me ajudado, não ter desistido dos meus desesperos. E muito obrigada. Querida, parabéns, Luana. Eu sou suspeita, né, meninas? Mas, assim, primeira relevância do tema. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, né? Com seu jeitinho leve, né? Espontâneo. Então, você conseguiu trazer assim, elementos muito importantes do próprio trabalho. As meninas estão tudo parabenizando você aqui. E colocar aqui uma observação, a Mariana colocou totalmente verdade o que você falou. Eu acho que é um sentimento, né, que nos cobre, é perceptível, como você comentou, é latente, é emergente, e pós-pandemia, né, ele se agravou mais ainda, eu acho que tem esse contexto também, mas, de qualquer forma, já é uma realidade, a gente vive num outro mundo, então a escola, a gente sempre fala isso, né? A educação, ela reflete a sociedade. Então, se a gente está no mundo, você falou isso na sua fala, em um dos slides, né? Então, se a gente tem um mundo modificado, alterado, com novas formas de relações, se é certo, se é errado, é uma outra discussão. Mas é o cenário que está instalado e a gente tem que realmente estar preparado, e estar preparado não é só buscar conhecimento, é também ficar atento de que forma a minha ação pode contribuir, né, dentro de todo esse processo, principalmente quando a gente fala de construção de aprendizagem. Então, eu fiquei muito feliz. Primeiro, eu queria agradecer por ter sido escolhida pela escolha. Você sabe que a minha vida é uma loucura, mas a sua também. Então, a gente é uma outra característica dessa cultura do imediatismo, né? Todo mundo sobrecarregado, com mil atribuições, até porque a velocidade das coisas ela é muito ágil, muito rápida, e as mudanças também. Então, eu queria te agradecer muito, parabenizar pela escolha do tema, é desafiador, até mesmo em termos de busca de bibliografia, você sentiu isso, a gente sentiu, enfim. Então, e queria deixar aberto se alguém quer fazer algum comentário, alguma observação. E parabenizar só. E mais uma vez também, Obrigada, né, Luana? Mais uma que está se formando, que está saindo, mas a gente fica muito feliz por vocês, mas ao mesmo tempo muito triste também por esses rostinhos. É porque é uma loucura, né, gente? Porque eu estava até pensando quando a Jaque estava falando das alunas dela, porque vocês, assim, a gente tem lembrança, mesmo com a pandemia, que a gente teve uma interrupção, mas a gente tem uma história antes pandemia, né? Sim. Agora, as meninas do currículo 2020, literalmente, a gente conhece mais virtualmente do que presencialmente. São agora, no ano de 2022, que a gente está tendo contato com ela. Então, essa coisa do rostinho, sabe? Do jeitinho que a gente sabe, né, Jaque? A gente sabe como é que é a Milena, como é que é a Débora, como é que é a Luana, como é que é a Mariana. Então, isso é muito... Isso a gente perdeu um pouquinho. E aí, quando vocês saem, parece que está saindo também um pouquinho dessa ligação que a gente teve com vocês, né? É um novo momento que a gente tem que se adaptar, né? Eu lembro até hoje, acho que foi do primeiro dia de aula, isso em 2018, 2019, que você ainda era só professora, né? E aí, quando eu falei meu nome, você, ai, é o nome da minha filha. Aí eu fiquei tipo, gente, Deus está me abençoando. Eu tenho o nome da filha dela, ela, né? E hoje, ó. Ainda bem que é uma boa filha, porque se fosse uma má filha, olha, imagina. Verdade. Vocês sabem a minha dificuldade para gravar nome. Então, quando você falou Luana, eu falei, ai, dessa eu decoro. Que bom. Mas eu tive algumas Luanas, né? Tinha turma que tinha até 3 Luanas, aí embaralhava um pouquinho. Deus. Olha, a Mariana está colocando aqui, tema extremamente pertinente no momento atual, e acredito que isso vai se acentuar nos anos que virão. Perfeito, Mariana. Mas, ao mesmo tempo, só para a gente finalizar, não quero estender muito aqui com vocês, mas, ao mesmo tempo, né, que essas mudanças às vezes nos fazem refletir e a gente fica assim, tendo uma sensação de capacidade, né? Porque, como você falou, não tem como lutar, tá instalado. Tá, o cenário está aí, é a realidade. Eu até brinquei numa última aula que eu levei um texto, tive o trabalho de levar o texto, xeroquei para todo mundo. Aí, quando eu olho, está todo mundo fazendo trabalho pelo celular, dando Google. Eu falei, gente, não é no Google, é pelo texto que eu disponibilizei. Então, assim,
Mas aí eu tenho que parar e pensar, né? Será esse modelo do texto... A minha Ariana já botou lá, kkkk. Esse modelo do texto físico também já não é mais uma realidade, né? Eu pensei que ia ser um facilitador e não foi um facilitador. É muito louco isso, né? Então, assim, é meu modelo mental, não é o teu modelo mental, não é o modelo mental de algo. Pode ser de algumas ainda, mas não é da maioria, enfim, não sei se da maioria ou não. Mas é bem isso. Então, quando essas coisas acontecem, principalmente no mundo, chacoalha, né? Faz a gente sair da zona de conforto, a gente tem que se reinventar. Não adianta só ficar questionando, falando mal. A gente tem que pensar na nossa prática, na nossa ação. Então, parabéns mais uma vez. A Mariana colocar aqui, ó, não tem como lutar contra. O jeito é se adaptar às tecnologias, isso. E fazer delas uma ferramenta positiva, né? Porque é positivo. Agora, a gente tem junto com a tecnologia um conjunto aí de ações que por isso que é cultural, né? Cultura do imediatismo, que acaba trazendo características que como é que se diz? Que ficam instauradas dentro da sociedade. Então, fica instaurada mesmo essa coisa de eu querer tudo para agora, essa sensação do presente, futuro. Essa geração de vocês é isso, futuro não existe, passado já foi, então é aqui eu agora, né? É uma loucura, porque assim, eu para mim, então, às vezes vocês estão ali na faixa dos 20 anos, 30 anos, mas para mim, para a Jaqueline, enfim, até para os professores, e para vocês, em relação ao aluno de vocês, essa lógica também vale, né? Porque você está vendo você numa perspectiva de 20 e poucos anos. Teu aluno tem 6, 5, 9, que é outra perspectiva também. Então, para eles, né, é muito louco, porque assim, vou dar um exemplo rápido. No outro dia estava uma discussão aqui em casa. Comprar apartamento. Ninguém mais quer comprar apartamento. Não vou investir dinheiro comprando apartamento. Eu vou alugar um apartamento e morar num lugar melhor. Ou com esse dinheiro eu investo em outra coisa, eu compro uma outra coisa que eu estou precisando, eu invisto no carro, sei lá, num bem material, numa outra coisa que eu quero, num estudo, numa pós-graduação, numa viagem para o exterior. Então, é muito esse imediatismo, né, Luana? Ele é tão louco. Mas Está presente quem é que em tá. tudo. Aí eu fico perguntando: quem é que está certo, quem é que está errado? O que está certo, o que está errado? É um outro modelo mental, né? Um mindset totalmente diferente em função de todo um contexto social que a gente vive. Então, vamos ver, a gente está aqui. Vocês vão viver mais, vão poder ver melhor o que vai advir disso, né? Talvez a gente tenha que rever alguns conceitos e voltar a alguns comportamentos, mas também a gente vai ganhar aí em algumas coisas. Eu falo muito, vai, Luana, pode encerrar Não, tá você certo, né, agora. professora? Realmente é uma troca. E, claro, né, agora nós estamos em 2022, o que a senhora falou da pandemia também foi um agravante muito grande. Assim, eu acho que a gente ainda não está vendo as reais consequências da pandemia. Isso é algo que nós vamos ver nos próximos anos, de verdade, essas crianças que começaram, talvez nos anos iniciais, na pandemia, nós vamos ver eles de verdade, como é que foi esse processo, quando eles chegarem nos anos finais e ali no ensino médio, né? Então, é bom ter esse debate agora, que a gente consegue se preparar, a gente consegue aprofundar e também tentar regredir o máximo esse avanço. Eu vou muito pela lógica de, cara, se eu sinto que meus alunos estão muito no celular, estão muito desconectados, a gente precisa trazer esse debate para a escola. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa fazer dinâmica, a gente precisa trazer palestras, a gente precisa fazer alguma coisa. Não Envolver os adianta. pais, né? Envolver os pais. Exatamente. Não Porque adianta só. o pai influencia muito, porque o celular, dá o celular para ele vai ficar quietinho ali no cantinho, não vai perturbar ninguém. Sim. Agora, o que E que essa hoje, criança, o que que essa criança está fazendo no celular também é uma outra questão, pois enfim. é, tem muito perigo em relação a isso, né? E é mais preocupante ainda, às vezes, bebê, o pai sai, aí coloca um celularzinho na frente de um bebê para ele se entreter. Gente, É muito quanto louco. isso vai. Quais consequências nós vamos ter? Então, é muito necessário trazer esse debate para nossa, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. É uma escolha de cada um saber, vou fazer algo sobre isso agora ou vou deixar seguir? Para mim, vou fazer algo agora. Já está tarde, né, Luana? Sim. Já está tarde esse debate. Principalmente com os pais.
porque, assim, não vou entrar em detalhes, enfim, né? Mas algumas conversas, porque pai, você sabe que pai sempre é um problema. Com certeza. É muito louco, porque assim, as crianças não estão tendo acesso ao lúdico. Aí vou fazer uma ponte até com a apresentação das meninas anteriormente. Eles não estão tendo acesso ao lúdico. Aí o pai fica todo orgulhoso que o filho está falando, já sabe contar de 1 até 100 num outro idioma, porque ele assiste o canal, não sei das quantas, que ensina alemão, ensina inglês, sei lá o que que ensina. E ele não está vendo o que está sendo ensinado, mas ele sabe que ele botou lá naquele canal e o filho dele do YouTube, lá da vida, e o filho dele está assistindo aqui e está contando que ele está achando o máximo. E aí você pergunta assim, mas ele brinca de Lego? Não. Aí você pergunta assim, ele gosta de desenhar? Não. Ele gosta de jogos. Aí, isso é uma criança de 4, 5, 6 anos, cada vez mais nova. Então, com joguinhos da internet, nada contra os jogos eletrônicos, eu acho que é maravilhoso. Tinha, da época de vocês, na minha já tinha videogame, né? Sim. Aqueles que a gente comprava e ficava na É o uso televisão. responsável, né, Rosa? Mas é o uso responsável. E, assim, a ludicidade, ela está se perdendo. E como as meninas colocaram, a ludicidade, principalmente em termos de desenvolvimento, cognitivo, psicomotor, afetivo, porque quando a gente está falando de lúdico, a gente está falando também de construção, de percepção, do lado estético, tem tanta coisa que envolve a ludicidade. E aí você percebe essas crianças se perdendo na tela de um celular ou de um YouTube da vida, de uma televisão, vendo jogos, assistindo umas questões. Enfim. E aí é que a escola tem que entrar, porque tem muitos jogos, tem muita coisa gratuita na internet, que é pedagógico, que é didático, que é útil, tem muito vídeo bom, tem muito canal bom. Até para nós mesmo, como professores, eu estava falando isso para as meninas ontem, né, no encerramento de uma aula, tem tanto podcast de qualidade que você pode ficar lá com o teu fonezinho, né, na boa, até vendo o teu celular, mas ouvindo alguma coisa mais construtiva. É um hábito que a gente vai ter que começar Sim, teve a até criar. uma realidade, eu adoro contar essas coisas. Ah, No meu trabalho, né, tem turma de diversas idades, mas tem uma turma que são de crianças que são de altas habilidades, né? E eu tenho estudado bastante sobre a meditação, os benefícios antes de focar, antes de estudar. Então, eu tentei uma vez com eles. Não deu muito certo, não. Eles não acharam muito interessante. Só que, entre todos eles, todo mundo gosta de uma coisa, Pokémon. Aí eu fui no YouTube e coloquei Pokémon meditando. Coloquei na TV. Rose, todo mundo lá, ó. só porque era Pokémon. Só porque tinha um Pokémon na tela. A Luana não fez sucesso, mas o Pokémon deu certo. Exatamente. E tipo assim, algo tão. Poxa, eu botei lá rapidinho, em 2 segundos resolvi meu problema. Ficamos lá 5 minutos relaxados, eles adoraram. Então, assim, ok, talvez é mudar e usar a tecnologia, o que eles gostam, né? Para a nossa realidade. Eu vi lá. Verdade. Sempre vem um com a camisa do Pokémon, vamos caçar o Pokémon meditando. E deu super certo. E encontra tudo, né, Luana? A loucura toda é essa, que a gente encontra tudo. Pois Encontra o Pokémon fazendo o que você quiser para poder fazer essas crianças aprenderem. É legal. Exatamente. Muito bom, querida. Parabéns. Obrigada aí às meninas que estão por aqui presentes. Deixa eu ver quem é que está aqui ainda conosco. A Jaqueline, a Luciene, a Mariana e a Milena. Então, muito obrigada. A gente encerra aqui o nosso Obrigada. Concipete agora de manhã. De noite, a gente tem outro 6h30. Convido a todos também a prestigiar as colegas e aprender um pouquinho também com elas. Com certeza. Obrigada, meninas. Beijo Obrigada. grande. Bom Vou te dia pra ligar todos. agora, tá, Lu? Tá. Tchau, tchau. Bom Beijo. dia. Ô, professora, agora a gente já Tchau. está considerada pedagogas, né? Isso, já estão todas formadésimas. Obrigada.